Fala, jovens! Então vamos para os últimos exercícios aqui de associação de capacitores da apostila de vocês. Bom, primeiro exercício aqui é o 23.9. Três capacitores idênticos, quando devidamente associados, podem apresentar uma capacitância máxima de 18 microfarad. A menor capacitância que podemos obter com os mesmos três capacitores é em microfarad. Bom, cada um dos capacitores, capacitor 1, capacitor 2 e 3 tem uma capacitância C. Tem duas maneiras de eu associar os capacitores, em série e em paralelo. Em paralelo, a gente soma as capacitâncias. E assim você tem um valor máximo, né? Então, nessa situação, a gente tem o 18 microfarad. Vou tirar o micro porque a resposta está em microfarad, então vou esquecer ele por enquanto. Então, como os capacitores têm capacitância C, cada um individualmente, deixa eu ajeitar minha mesa aqui que ela está torta. Aí, então 3C igual a 18, C igual a 18 dividido por 3, que é igual a 6 microfarad. Em paralelo, a gente faz a soma inversa, que é a soma que você diminui, tá, o resultante. Em paralelo, quando você, se eu falei paralelo, desculpa, você faz a soma inversa em série, e nesse jeito de somar, você tem o menor resultado possível na combinação. Então, 1 sobre o capacitor total é 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Então, 1 sobre capacitor total, 3 sobre 6, inverte os dois lados. E aí, a capacitância total será de 2 microfarad. Então, esta é a resposta. Os três associados em paralelo, você tem um máximo de capacitância. E aí, quando você associa em série, você tem um mínimo de capacitância, que seria o equivalente a 2 microfarad. Ok? Vamos para o próximo. 23.11 da Uniub. No circuito de capacitores esquematizado a seguir, temos uma fonte ideal e capacitores de capacitância C1 e C2 de 2 e 3 microfarad. Após carregados os capacitores C1 e C2, suas cargas serão respectivamente. Vamos analisar o circuito. Eles estão em série, ó, eles estão ligados no mesmo fio. É o mesmo fio que liga eles. Tá? Então, em série, a capacitância total é a soma das capacitâncias, só que a soma inversa. Tá? De novo, suprimi o micro porque minha resposta vai dar em microfarad. O mínimo entre 3 e 2 é 6, que é 3 mais 2. Então a capacitância total será 6 quintos, que é 1,2 microfarad, que é o equivalente a 1,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Opa, farad, coulomb é carga. Ele quer saber as cargas. A gente sabe que em série a carga é constante. Então, quando eu calcular a carga do capacitor equivalente, onde ele está ligado, eu vou ter a carga de cada um deles e a carga será a mesma. Então, Q. A capacitância do conjunto é 1,2, 10 a menos 6. E a tensão é de 100 volts. Tá? Agora que eu vi aqui que a resposta está em micro também, tá? Microcoulomb. Então, eu vou deixar o 10 a menos 6 aqui. 120, 10 a menos 6 coulombs. Ou, peraí que cortou aqui. 120 vezes 10 a menos 6 coulombs. 10 a menos 6 é micro, então cada capacitor ficará com uma carga de 120 microcoulomb. Em série, a carga é igual. Ok? Próximo. 2314 da AMAN, do Rio de Janeiro. Na figura, aplica-se entre os pontos A e B uma diferença de potencial de 100 volts. A energia potencial armazenada na associação a energia
é Q² sobre 2. Eu preciso achar a capacitância do sistema. Então, olha só. Os capacitores de cima, eles estão em série, eles estão no mesmo fio. Então, vou calcular aqui a capacitância em série. 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Estou suprimindo o micro para achar a resposta em microfarad. Entre 6 e 3 é 6, que é 6 vezes 1 e 3 vezes 2. Então, sobre a capacitância total, é 3 sobre 6, inverte os dois lados, 6 sobre 3, que é 2 microfarad. Esse sistema aqui em cima, rosa, tem 2 microfarad. Ele está em paralelo com o de 3 microfarad. Em paralelo, a gente soma aqui, né, os valores absolutos. Então, é 2 microfarad mais 3 microfarad, que é 5 microfarad, que é igual a 5 vezes 10 a menos 6 farad. Agora que eu tenho a capacitância e tenho a tensão, eu vou calcular a energia. Lembrando que 10 ao quadrado é igual a 100. Então, a energia é igual a capacitância, que é 5 vezes 10 a menos 6. O U vale 10 ao quadrado, dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5 vezes 10. Aqui, 10 ao quadrado é 10 à quarta. Opa, já coloquei a resposta aqui. 10 à quarta, com 10 a menos 6, 10 a menos 2 joules, que é a alternativa B, de bola. Tá bom? É como se esses fios continuassem aqui, ó. Tá? Por isso que eu fiz o sistema em série em cima e ali paralelo com o de baixo. Ah, professor, mas tem um pedaço aqui do fio que não tem nada. Não tem problema, é o mesmo fio que leva ali para cima para os capacitores de 6 e 3 microfarad. Próximo exercício. FEI. Na associação de condensadores do trecho AB do circuito, representada na figura, quando S está aberta, a capacidade equivalente vale 6 microfarad. O valor da capacidade C e da capacidade S equivalente quando ela estiver respectivamente fechada. Bom, aberta, você esquece o fio do meio. Tá? Se estiver aberta aqui, não tá ligado em nada, então você tem só a parte de cima com a parte de baixo. Em cima, eu tenho associação em série. Então, vou somar aqui em cima. Ó. 1 sobre o C total é 1 sobre C mais 1 sobre 6. Aqui, o mínimo, eu vou ter que multiplicar um pelo outro, né? Embaixo. Então, eu fico com 6C e 6 mais C. Então, a capacitância total, vou inverter os dois lados, é 6C sobre 6 mais C. Vou guardar essa informação, porque este capacitor aqui de cima, esse conjunto, né, que agora é o laranjado, está em paralelo com o de 4 microfarad. Esquece o meio ainda por enquanto. Quando está em paralelo, a soma total é igual à soma das capacitâncias. A soma total ele fala que vale 6 microfarad. Então a capacitância 1 vai ser a parte de cima. Vai ser esse termo feio aqui, 6C sobre 6 mais C. Mais o capacitor de baixo, que vale 4. Vou passar esse 4 para o lado de cá, dá 2. E aqui eu vou multiplicar fazendo a distributiva. Então fica 6 vezes 2 é 12. 2 vezes C é 2C. Igual a 6C. 12 é igual, passa para lá, 4C. Aí você descobre que C vale 3 microfarad. Então, a capacitância vale 3 microfarad, vou cortar isso aqui, do capacitor C. E quando o sistema está fechado? Quando o sistema está fechado, além desta capacitância equivalente que eu já calculei, este sistema, tá, total, que tem a capacitância total de 6 microfarad,
que engloba esse fio e esse fio, tem mais um capacitor, que agora vai estar fechado aqui. Então eu vou ter a combinação do de cima com o de baixo, que dá 6, mais a do meio, mais o capacitor do meio que vai estar em paralelo. Então, para o sistema S, para a chave S, eu tenho estar em paralelo, eu tenho que fazer a soma para o paralelo. Então a capacitância com a chave S é a capacitância sem a chave S, eu vou tirar o microfarad daqui, mais o novo capacitor que entrou no sistema. Então dá 8 microfarad, que é a resposta E. Tá? Então esse trecho aqui, ó, esse ramo e esse ramo viram uma coisa só que tem 6 microfarad. Essa coisa só com 6 microfarad está em paralelo com essa de 2, então eu só somo e acho a resposta. Ok? Próximo exercício. Considerando o esquema a seguir, quando se liga a chave K no ponto X, então o que está funcionando é este circuito em que você tem só os resistores, o amperímetro marca a corrente elétrica de 250 mA, que é 0,25 amperes. Ao se ligar a chave no ponto K, ao se ligar a chave K no ponto Y, o capacitor adquire uma carga elétrica. Bom, se eu estou falando do circuito, eu estou falando da corrente que passa por aqui e aqui por aqui. Então, primeira lei de Ohm, a tensão da bateria eu não sei. Aqui as resistências estão em série, então vou somar a resistência e a corrente é 0,25. 0,25 é 1/4. Então 1/4 de 24 é 6 volts. Essa é a tensão da bateria. Quando eu ligo a chave no ponto, deixa eu mudar de cor aqui, no ponto Y, tá? O capacitor vai se carregar até o momento que ele fica com a tensão da fonte. E aí você não tem mais corrente no circuito após o carregamento dele. Então, para descobrir a carga, eu tenho que usar a capacitância dele, que está 1 nanofarad, vezes a tensão, que é 6. Então, 6 vezes 10 a menos 9 coulombs, ou 6 nanocoulombs, que é a alternativa D de dado, tá? Então, presta atenção. Quando você liga ali e ele fala que tem corrente, o capacitor está desativado, você esquece ele. Ele está carregado, mas está ali de bobeira. Quando você liga no capacitor, ele vai carregar. E aí não vai ter mais corrente no circuito, porque ele está em série com o circuito. Aquele resistor de 23 ohms vai parar de funcionar, tá? Porque não tem ligação de X para a parte de baixo. E aí a tensão do capacitor vai ser a tensão da fonte. Ok? Ok? Então foi perguntando ok? Saideira! Federal de Pernambuco. No circuito a seguir, os 3 capacitores, está gravando, né? Têm a mesma capacitância, 1 microfarad. Qual a diferença de potencial nos terminais do capacitor C1? Então vamos lá. Eu quero saber a diferença de potencial neste capacitor aqui. Bom, qual que é a diferença de potencial total? Primeiro eu vou calcular esse paralelo. O paralelo ali, tá, é 1 microfarad mais 1 microfarad. 2 microfarads. Tá? Ok? Agora, esse conjunto azul está em série com o conjunto vermelho. Então, aqui eu tenho em série. E aí eu vou somar para descobrir a capacitância total. 1 sobre 1, né, que é o capacitor de cima, que é o vermelho. Vou usar a cor dele aqui. Mais 1 sobre 2. De novo, eu estou suprimindo o micro para colocar só na resposta. 1 sobre CT é igual. O mínimo entre 1 e 2 é 2. Que é 1 vezes 2 e 2 vezes 1. Então a capacitância total é 2/3 de microfarad. Vai dar quebrada aqui, eu vou deixar parado.
Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a carga total, porque a carga total do sistema é a carga de cada capacitor em série. Só que, quando eu falo de cada capacitor em série, eu estou falando desse vermelho e do conjunto azul. Então, o vermelho vai dar uma carga, tipo, eu vou calcular que vai dar 10 coulombs. O vermelho vai ser 10 coulombs. E o que está em série com ele, que é esse treco azul total, será 10 coulombs também. Então, vamos calcular aqui, ó. QQ. A carga é a capacitância, que é 2/3 de 10 a menos 6, vezes 90. 90 dividido por 3 dá 30 vezes 2, 60 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vou guardar essa informação, não vou nem arrumar a vírgula, por quê? Esta é a carga do conjunto vermelho, que na verdade é um capacitor só, e o conjunto azul, já da equivalência azul. Então eu tenho aqui 60 vezes 10 a menos 6. Ok? Agora, olhando esse conjunto azul, eu sei que a capacitância, vou usar a corzinha roxa aqui. Deixa eu ver. A capacitância deles é 2 microfarads e a carga eu também já sei. Ok? Eu quero descobrir a tensão. Então, QQ. A carga é 60, deixa eu ver se não está cortando, vezes 10 a menos 6. A capacitância é 2 vezes 10 a menos 6 e a tensão eu quero. É isso? Desculpa, gente, a carga é 60 vezes 10 a menos 6. Dou uma simplificada marota. Vou puxar aqui para baixo. Então, a tensão naquele conjunto azul é de 60 dividido por 2, que é de 30 volts. Como eles estão em paralelo, a tensão, eu calculei do errado, né? Mas tudo bem. A tensão do capacitor 2 é 30 volts. Desse aqui também é 30 volts, tá? Porque está em paralelo. Se o total é 90 e nesse sistema azul eu tenho 30, quanto que sobra para cá para dar 90? Porque está em série. O que sobra para esse capacitor é 60 volts. Ah, professor, você não podia ter feito direto no capacitor de cima? Em vez de calcular o roxinho aqui embaixo, calculado lá em cima do vermelho? Poderia, mas eu achei que o C1 estava ali embaixo. Não sei porquê. Eu me confundi aqui. Então, olha só. Eu usei a propriedade dos capacitores, que a carga em série é a mesma, e aí eu descobri qual a tensão, porque a tensão não é a mesma, a tensão se soma, e aí eu sei a tensão nos capacitores. Então, essa de 60 volts é para o sisteminha vermelho. E aqui embaixo, no azul, eu tenho 30 volts, como está em paralelo, quando você abre o sistema azul, 30 volts para um lado, 30 volts para o outro. Mas a resposta, como ele quer no capacitor 1, é 60 volts. Beleza? Então, uns exercícios um pouquinho mais animados, vamos dizer assim, mais bem preparados. Ficou pouca coisa da associação de capacitores, mas se vocês tentarem fazer algum e não conseguirem, já sabem, né? Só me procurar. Então, jovens, até semana que vem.